Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante, assim, direto do início da internet. Uma série de posts em fóruns, faxes, do finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000. O autor, ele dizia ser um viajante do tempo de 2036, usando o nome John Titor. E essa é uma das lendas mais bem construídas e duradouras da internet, né? Principalmente porque ela apareceu bem ali no comecinho da era dos fóruns, quando essa linha entre o que era real e o que era ficção era, assim, muito mais tênue. Exato. E é exatamente essa linha tênue que a gente quer explorar. A nossa missão aqui é desvendar essa história. O que ele alegou, que tecnologia ele descreveu, que futuro ele previu. E mais importante, por que essa história cativou tanta gente. O ponto de partida de tudo é a missão dele, que já começa de um jeito surpreendentemente específico. Ele não veio, salvar a humanidade ou encontrar uma figura histórica famosa. Não. Ele diz que foi enviado de volta a 1975 para recuperar um computador, um IBM 5100. O que, à primeira vista, soa quase anticlimático, né? Não é para impedir uma guerra, nada disso. É buscar um computador antigo. Mas a razão por trás disso é o primeiro grande gancho da história toda. Exatamente. A justificativa era que em 2036 eles estariam enfrentando um bug catastrófico em sistemas Unix legados. Tipo um problema do ano 2038. E segundo Titor, esse computador específico, o IBM 5100, tinha uma capacidade secreta, não documentada. Ele conseguia ler e depurar linguagem de programação muito antigas da IBM, além de APL e BASIC. Essa escolha do IBM 5100 é uma jogada de mestre na narrativa. Porque não é um computador qualquer. É um que tem essa funcionalidade quase mítica. Era um boato na comunidade de engenharia da época, mas que uma pessoa comum num fórum, em 2000, não tinha como confirmar ou negar. Totalmente. Ele pegou um fato obscuro e transformou na pedra fundamental da missão dele. É genial. E para dar um toque pessoal, ele ainda adiciona uma camada. Ele diz que o avô dele foi um dos engenheiros que trabalhou no IBM 5100. Ah, claro. Isso tornaria o candidato perfeito para a missão. Exato. E não só justifica a escolha dele, como cria uma conexão familiar, um destino, sabe? A história deixa de ser só sobre tecnologia e passa a ser sobre legado. Certo, então ele parte de 2036, vai para 1975 pegar a máquina, mas os posts dele são do ano 2000. A jornada não foi uma linha reta, e essa parada no meio do caminho, para mim, é o que torna tudo tão humano e bizarro. Ele diz que está aqui por razões pessoais. Sim, essas razões são o coração emocional da história toda. Ele alega que está passando um tempo com a família dele. Em um dos posts mais famosos, ele descreve, assim, de forma bem casual, que enquanto ele digita a mensagem, o eu dele, de 2 anos de idade, está dormindo no quarto de cima. Cara, isso é de arrepiar. Imagina só a cena. Você é ali, um soldado de um futuro pós-guerra, visitando sua própria infância. E ele ainda joga outros detalhes para humanizar. Tipo, menciona que o pai dele é um grande fã da banda Blue Oyster Cults. São esses pequenos toques de normalidade que fazem o extraordinário parecer palpável. Essa mistura que prende as pessoas, a parte humana, familiar, combinada com uma explicação técnica que para um leigo soava incrivelmente plausível. Falando nisso, vamos entrar na tecnologia. Como a máquina do tempo dele supostamente funcionava. Porque ele não fugiu dos detalhes, muito pelo contrário. Não mesmo. A base de tudo, segundo ele, era a manipulação da gravidade. A máquina funcionava criando o que ele chamava de microsingularidades. E aqui vem uma das primeiras previsões dele. Ele afirmou em 2000 que o CERN descobriria como criar essas partículas em cerca de 1 ano e que os cientistas ficariam confusos com o resultado a princípio. Peraí, singularidades. Como se fossem buracos negros em miniatura? Exatamente essa a ideia. A máquina teria 2 dessas singularidades supermassivas, mas em miniatura. Elas gerariam em alta velocidade e, ao injetar elétrons nelas, seria possível alterar a massa e o campo gravitacional ao redor da máquina.
Isso criaria uma sinusoide de gravidade local. Sinusoide de gravidade local. O que isso significa em termos mais simples? É como se a máquina criasse uma onda no tecido do espaço-tempo para surfar até outro ponto. É a analogia perfeita. A ideia é que, em vez de atravessar o espaço-tempo de forma bruta, você o dobra ao seu redor. Ele dizia que a máquina basicamente imitava o que um buraco negro em rotação, um buraco negro de Kerr, faz em escala cósmica. Ele colocou astrofísica dentro de um carro. E não era uma nave futurista, né? Ele descreve o aparelho como algo pesado, mais de 200 quilos. Tinha que ser instalado num carro com suspensão robusta. Primeiro um Chevrolet 1967, depois um 4x4 de 1987. Isso tira aquela imagem de ficção científica polida e dá uma sensação mais industrial, sabe? E a experiência de viajar... Ele descreve como uma sensação de aceleração, uma força de até 2 Gs, tipo estar num elevador muito rápido. E não tem clarão de luz. Ao contrário, a luz do mundo exterior se curva em volta do veículo formando um arco-íris, que depois se fecha em escuridão total. E a parte mais engenhosa é um sistema chamado VGL, ou Variable Gravity Lock. Trava de gravidade variável. O que isso faz? Basicamente impede que você reapareça no meio do espaço ou dentro de uma montanha. Ele explicou que a Terra se move pelo universo a uma velocidade altíssima. Se você só sumisse e reaparecesse 30 anos antes, o planeta não estaria mais lá. O VGL fazia uma leitura do campo gravitacional local antes de partir e usava essa assinatura como uma âncora. Isso garantia que a chegada fosse no mesmo ponto relativo da superfície da Terra. É como botar um pino no mapa do universo. Os detalhes são impressionantes, mas isso me leva à pergunta que todo mundo faz. E os paradoxos? Tipo, o paradoxo do avô. Se ele tá lá no ano 2000 e o bebê dele tá no andar de cima, o que impede ele de causar um acidente que o apagaria da existência? Essa é a beleza da explicação dele. Ele tinha uma resposta pronta e ela se baseia numa teoria real, o modelo de Everett-Wheeler, que a gente conhece como a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Basicamente, o tempo não é uma estrada única, é uma árvore com infinitos galhos. A teoria do multiverso? Exato. Segundo Titor, quando você viaja para o passado, você não volta pelo mesmo galho, você cria um galho completamente novo, uma nova linha do tempo. O seu galho original, de onde você veio, continua lá, crescendo, intocado. Então, o paradoxo do avô seria impossível, porque o avô que ele encontraria aqui estaria num galho diferente do avô dele. Ele não estaria ameaçando a própria existência, mas sim a de uma versão alternativa de si mesmo. Exatamente isso. Acaba com todos os paradoxos clássicos. Ele podia interagir com a família, encontrar o seu eu de 2 anos, e nada disso afetaria a história dele. Para voltar para casa, ele teria que ser incrivelmente preciso. Voltar ao ponto exato da chegada, 1 segundo antes, e sem desligar a máquina, saltar de volta para 2036. Qualquer erro, e ele ficaria preso numa linha do tempo errada. E ele até dizia que a nossa linha de tempo, a que ele visitou, já era diferente da dele, né? Ele usava o termo divergência. Sim, e esse conceito é central. Ele dizia que só por ele estar aqui, a nossa linha do tempo já tinha uma divergência de tipo 1 a 2% em relação à dele. Ele notava pequenas coisas, resultados de jogos de futebol diferentes, livros que ele conhecia e que aqui nunca foram escritos. A precisão da máquina era medida nisso, então, nessa confiança de divergência. Isso. A unidade dele, a C204, era confiável para viagens de até uns 60 anos. Mas ele especulava que uma viagem de, sei lá, 2.000 anos poderia te levar para um mundo onde o Império Romano nunca existiu, por exemplo. A realidade seria irreconhecível. E claro, essa ideia de divergência também servia como uma desculpa perfeita para qualquer previsão que não se concretizasse. O que nos leva ao próximo ponto. Com toda essa base técnica e filosófica, ele fez previsões bem específicas e, francamente, aterrorizantes sobre o futuro desta nossa linha do tempo. Sim. E, reportando de forma imparcial o que está nas fontes, as previsões são bem sombrias.
Ele previu uma guerra civil nos Estados Unidos, que começaria a se intensificar por volta de 2005 e duraria uma década. Ele descreveu que não seria uma guerra tipo norte contra sul, mas sim um conflito de cidade contra campo. Milícias rurais contra as forças federais nas cidades. E essa instabilidade interna teria consequências globais, pelo que ele dizia. Exatamente. Segundo Titor, essa desunião nos Estados Unidos criaria um vácuo de poder no mundo. E em 2015, isso ia culminar numa terceira guerra mundial. Ele foi muito específico. A Rússia lançaria um ataque nuclear contra as maiores cidades americanas, chinesas e europeias. Os Estados Unidos contra-atacariam. O resultado seria a morte de quase 3 bilhões de pessoas. É um cenário devastador. Mas, na história dele, a guerra não acaba com o mundo. Ela o transforma. O que acontece depois? Depois da guerra, o que ele chama de Império Federal Americano entraria em colapso. O lado rural, o dele, venceria a Guerra Civil. O país se dividiria em 5 regiões autônomas e a capital se mudaria para Omaha, em Nebraska. E, na grande ironia da história, a Rússia se tornaria o maior parceiro comercial da América reconstruída. Então a imagem que ele pinta de 2036 não é uma utopia tecnológica com carros voadores. Longe disso. É uma sociedade descentralizada, pós-guerra. A vida é mais rural, focada na comunidade, na família. As pessoas produzem a própria comida. A educação é feita em casa. A internet, por exemplo, ainda existe, mas é mais como uma rede local, sabe? E qual era a atitude dele em relação à nossa época, ao ano 2000? De um certo desdém, assim. Ele descreveu as pessoas do nosso tempo como preguiçosas, autocentradas e civicamente ignorantes. Ele argumentava que a apatia da nossa geração seria a causa direta do colapso que viria. Ele se via como um observador de um passado decadente. Então, para resumir, temos um soldado de um futuro pós-guerra numa missão para buscar um computador vintage. Ele apresenta uma física de viagem no tempo super detalhada que convenientemente resolve todos os paradoxos e, por fim, entrega profecias terríveis sobre o nosso futuro. O poder da narrativa é o que a torna tão duradoura. Não era só um "eu sou do futuro". Era um universo inteiro com consistência interna, detalhes técnicos, anedotas pessoais. E ele interagia, respondia perguntas, defendia os argumentos, compartilhava diagramas da máquina. Ele construiu um mundo. Isso tudo nos deixa com um pensamento final para a reflexão. Titor alegou que a simples presença dele aqui criou uma nova linha do tempo, a nossa. E ele também disse que o objetivo dele não era ser acreditado. Exato. E se a gente conecta isso tudo, a questão final vira um paradoxo em si. Se os avisos de um viajante do tempo fossem bem-sucedidos e conseguissem desviar uma linha do tempo de uma catástrofe, o próprio sucesso desses avisos não faria com que ele parecesse uma fraude, já que o evento terrível que ele previu nunca aconteceria? Como alguém poderia provar que conseguiu evitar um desastre que, justamente por causa da intervenção, nunca chegou a existir?